Nos casos vistos no slide anterior, nós tínhamos os raios luminosos incidindo paralelamente do lado esquerdo dos sistemas ópticos, né? Da lente convergente e da lente divergente. Nessas duas figuras que nós estamos vendo agora, né? Os raios luminosos eles incidem sobre os sistemas ópticos alinhados com os seus respectivos focos, né? Aqui eu tenho na figura da direita, né? Aliás, na figura da esquerda, eu tenho uma lente convergente, né? Eu tenho aqui em F os raios luminosos cruzando F ou partindo de F, a gente pode pensar também dessa forma. E eles incidem obliquamente sobre o sistema óptico constituído pela lente convergente. Quando eles incidem alinhados com o foco, eles emergem em paralelo, né, do lado direito do sistema óptico. Lembrando que esse pontinho aqui também é um ponto focal na nossa lente convergente. Da mesma forma, para a nossa lente divergente, né, nós temos os raios incidindo alinhados, né, com o foco. E mais uma vez, né, como esses raios estão incidindo alinhados com o foco, eles vão emergir em paralelo. Bem, nesse slide novamente nós temos as lentes, os dois tipos de lentes representados, né? Nós temos aqui a lente convergente à esquerda e a lente divergente à direita. E agora os raios luminosos estão incidindo sobre os sistemas ópticos alinhados com o centro, né? Quando os raios luminosos incidem sobre uma lente delgada alinhados com o centro, né? Quando os raios luminosos incidem alinhados com o centro, eles não sofrem desvio ao emergir da lente. Isso tanto faz eu ter uma lente convergente como uma lente divergente. Bem, depois da nossa pequena revisão de lentes delgadas, né, vamos definir o que seria o ângulo visual. Bem, o ângulo visual é o ângulo subtendido no olho pelo tamanho y do objeto para uma distância do objeto ao olho igual a D0, ou seja, igual a 25 centímetros. E o ângulo visual θ0 seria definido aproximadamente pela razão entre o tamanho do objeto e D0, que é a distância do nosso ponto próximo. Para distâncias menores que D0, como a gente já comentou anteriormente, nós vamos perder qualidade da visão, nós não vamos ver tão nitidamente para distâncias menores que D0. Para que seja possível eu diminuir a distância do objeto ao olho sem perder nitidez, eu tenho que utilizar uma lente convergente, eu tenho que utilizar uma lupa. Quando eu utilizo uma lupa, né, e posiciono o objeto sobre o plano focal dessa lupa, né, isso me permite aumentar o meu ângulo de visão. Ou seja, eu aproximei o objeto dos meus olhos, né, eu aumentei o ângulo visual, né, e a lupa permitiu que eu não perdesse nitidez na imagem. E aí, com a utilização da lupa, o meu ângulo visual passa a ser θ, né? E ele é dado pela razão do tamanho do objeto pela distância focal, né? Vocês estão vendo aqui na equação 2.47 que como a distância f é bem menor que d0, isso resulta numa situação em que eu vou ter θ maior que θ0, né? E devido ao aumento, né, do ângulo de visão, isso resulta num aumento também na imagem, na projeção da imagem
na retina. E esse aumento ele é dado pela razão das equações 2.46 e 2.47, né? Nós podemos ver aqui como resultado a equação 2.48, né? Θ, onde m, que é o aumento angular, ele é dado por θ sobre θ0, que é aproximadamente igual à distância do ponto próximo dividido pela distância focal da minha lente convergente. Bem, pessoal, como a gente acabou de ver, a gente consegue aumentar o tamanho da imagem utilizando uma lupa através do aumento angular provocado pela lupa, né? Pela utilização da lupa. Entretanto, a lupa tem uma limitação, né? Ela só consegue aumentos menores que 10. Geralmente, em geral, né, os aumentos provocados por uma lupa chegam somente a 3 vezes o tamanho do objeto. Se eu quiser obter um aumento maior da imagem conjugada ao objeto, eu tenho que utilizar uma composição de lentes, né? Uma lente só não vai mais me bastar, né? Algo semelhante ao que a gente vê aqui no microscópio composto. Eu tenho aqui a minha imagem, aliás, o meu objeto situado a uma distância x do plano focal da objetiva, né? E os raios provenientes do objeto, né? Um vai incidir paralelamente ao eixo, o outro vai incidir obliquamente. Eles vão emergir do outro lado da objetiva e vão projetar uma imagem real sobre o plano focal da ocular, né? Essa projeção já vai resultar num aumento, né, que é provocado pela objetiva. Esse aumento provocado pela objetiva, ele vai ser dado por essa equação aqui, ó, a 2.49, que é análoga a 2.44 vista nos tópicos anteriores, né? Então, a objetiva já me fornece um aumento linear. E a ocular, né, ela vai agir de modo a aumentar o ângulo de visão dessa imagem projetada no plano F2, né, onde o aumento angular produzido vai ser dado pela equação 2.51, né, que vocês estão vendo aqui, que é uma equação análoga a 2.48 que nós vimos anteriormente. Então, a composição aqui proposta pelo microscópio composto, ela vai me dar um aumento linear e um aumento angular juntos, né? Aqui nós temos outra figura esquemática, né? Aqui a gente consegue ver melhor a influência da ocular no aumento angular da imagem, né? Bem, então nós temos um aumento angular e um aumento linear. Um aumento linear provocado pela objetiva e um aumento angular provocado pela ocular. Se eu quiser saber o aumento total, basta eu multiplicar o mzinho, né, que é o meu aumento linear, pelo mzão, né, com o mzão, que é o meu aumento angular. Se você fizer essa multiplicação, né, se você relacionar as equações que nós obtivemos no slide anterior, vocês vão chegar a 2.51, né, onde o aumento total é dado por menos x', que é a distância da imagem ao foco da objetiva, D0, que é o nosso ponto próximo, dividido por F1, que é o foco da objetiva, vezes F2, que é o foco da ocular, né? Lembrando aqui que D0 é 25 centímetros e que x' pode ser entendido como sendo o comprimento do meu microscópio. Bem,
O último instrumento óptico mencionado no tópico é o telescópio refrator, né? O telescópio refrator é um instrumento que ele vai observar objetos a distâncias consideradas infinitas em relação às dimensões do equipamento, né? E o objetivo principal do telescópio refrator é aumentar o ângulo visual da imagem projetada pela objetiva. Algo interessante de se observar no caso do telescópio refrator é que o foco da objetiva, né, é ajustado de tal forma que ele coincide com o foco da ocular, né? Ou seja, a objetiva projeta uma imagem real sobre o plano focal da ocular, que também é o seu próprio plano focal, né? E a imagem situada a uma distância f' da ocular sofre um aumento do seu ângulo de visão, né? Devido ao fato de f' ser bem menor que f, ou seja, pelo fato da distância focal da ocular ser bem menor que a distância focal da objetiva. Bem, para calcular o aumento angular provocado pelo telescópio refrator, nós vamos considerar os ângulos θ, né, devido aos raios emergentes da objetiva, e o ângulo θ', né, que é um ângulo formado pelos raios incidentes na ocular. Os dois ângulos, θ e θ', eles contêm a imagem y', né? Y' define o arco de θ e θ', se nós considerarmos essa aproximação. Bem, para calcular o aumento angular, basta a gente relacionar, né, os ângulos θ' e θ, onde θ vai ser dado por y' sobre f, que é o foco da objetiva, e θ' vai ser dado por y' dividido por f', que é o foco da ocular. Quando eu relaciono, né, quando eu calculo a razão dessas duas medidas, y' sobre f' dividido por y' sobre f, nós obtemos a 2,54, né? Ou seja, f sobre f'. Então, o aumento angular do telescópio refrator vai ser dado pela razão entre o foco da objetiva e o foco da ocular.